para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Quem está vivo dá glória a Deus. É fácil para mim ministrar aqui com tanta unção que tem nesse lugar e com tanta honra que a gente recebe aqui. A minha dificuldade de orar pelo Joel, desculpa falar Joel, mas é meu filho, é achá-lo. Porque quando ele liga para mim, eu estou indo para Peruíbe, agora estou em Itanhaém, agora estou na Bahia, estou no Vale. Para me orar pelo menos. Difícil achar esse homem. Ele tem asinhas de fogo, rodinha no pé, e que o Senhor o conserve sempre assim. Ore sempre por ele, viu? Orem por ele, para que ele seja conservado desta forma, para poder abençoar essa igreja, que está crescendo dia a dia, e eu não tenho dúvida. Saudar o pessoal da Bahia, só vi as fotos, mas eu não vi fotos de vocês, eu vi foto de praia, pescaria, pesca, mas tudo bem. Um dia a gente vai lá conhecer em nome de Jesus. Mas como era a 7ª palavra, e para que não tenha 8ª, nós dividimos a palavra de hoje em 2 partes. E à noite eu vou ministrar a última parte. Aqueles que são mais corajosos, que quiserem pegar todo o tema, pode vir hoje à noite. Eu também vou estar aqui hoje à noite. Então, nós vamos fazer isso em 2 partes, porque é um assunto muito longo. É um assunto que tem muita coisa de Deus para nós nesse tempo. E aqui uma coisa profética. Nós vamos encerrar o mês 8, que é o mês da aliança. 8 significa aliança com Jesus. Jesus é o número 8, biblicamente falando. E o mês 8 está encerrando. E encerrando com uma palavra que foi dada no mês todo sobre fé. Levantando a sua fé para que você pudesse chegar no mês de setembro, que é o mês dos dons espirituais. Começar a usar os dons do Senhor. Com toda a força da fé que você ganhou nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. E para mim, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando eu fui normal, crente normal, e durante 40 anos da minha vida eu fui crente normal, mas aos 16 anos de idade eu já estava no púlpito pregando. É óbvio que as mensagens que eu pregava não tinha nada a ver com a unção do Espírito Santo, eram só mensagens. Quando a gente é crente normal, a gente prega, mas não tem a unção do Espírito Santo. E toda vez que escolhi um tema para ministrar, eu fugia do tema fé. Se há um tema que eu não gostava de ministrar, era fé. Fé para mim era uma coisa muito abstrata, era uma coisa que não tinha lógica, que não tinha como palpar, que eu não tinha como explicar. Eu sou um economista e para mim tudo tem que ser certinho, 1 mais 1 tem que dar 2 e assim por diante. E quando chegava em fé, a gente não tinha como explicar isso fisicamente. E eu tinha dificuldade, eu fugia disso. Até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu fiz a oração errada. Eu pedi fé. E quando você pede fé, você perde tudo. Vou repetir. Quando você pede fé para Deus, Ele tira tudo de você. Não é o diabo que tira, não, é Deus que tira. Porque como que você vai provar a fé se você tem tudo? Como que você vai provar a fé se está tudo bem na tua vida? Só provamos fé quando falta coisa. E aí que Deus dá a fé para adquirir o que falta. Aleluia. Põe a mão no nome de alguém e diga assim: a fé que você está recebendo é para o mês de setembro. Para que no mês de setembro todos os dons do Espírito Santo caia sobre a tua vida. E aí você vai receber tudo que Deus tem para você. Aleluia. 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 E aí eu comecei a estudar um pouco sobre fé. Alguém, outro dia, falando sobre isso, ele disse: mas os discípulos pediram fé para Jesus. Não pediram, não. Leia bem a Bíblia.
Os discípulos disseram: aumenta a nossa fé. É diferente do que pedir fé. Por isso que quando você orar, irmão, cuidado com a tua oração. Porque se você pede paciência, Deus vai te encher de tribulação. Porque não tem como provar paciência se não tiver tribulação. E assim por diante. Amém? E se você pedir, quantos aqui ainda não casaram? E se você pedir alguém daquele jeitinho que você quer, Deus vai dar o contrário. Para você fazer ele do jeito que você quer. Aleluia. Põe a mão do teu irmão e fala assim: graças a Deus que você está do meu lado aqui. Senão eu ia embora hoje. Segunda coisa que eu queria colocar aqui de introdução é de que nós temos níveis de fé. Os níveis de fé são muito interessantes na nossa vida. Porque todo mundo tem fé, de alguma maneira tem fé. Muitas vezes é uma fé natural. Eu não sei se tem alguém aqui, às vezes tem. Pessoa assim que está com algum problema de medo, ou uma pessoa que tem algum trauma, pode ser que ela faça diferente do que eu vou falar. Mas eu acho que a maioria de vocês, quando entrou aqui, você sentou na cadeira, sim ou não? Mas você não pensou se ela ia cair. Então você acreditou que a cadeira ia te segurar. Isso é fé. Você chega na sua casa, abre a porta, toca o dedo no interruptor, você não pensa antes, será que vai acender? Não, você crê que vai acender, porque isso é uma fé natural. Agora, existe uma fé espiritual. Qual é a diferença? A fé física, você está vendo a cadeira, você está vendo o interruptor, mas a fé espiritual é aquilo que você não vê e crê. Aleluia. Quantos estão aqui comigo? Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: a Bíblia diz de você. Se você será uma pessoa abençoada, quando você crê, quando não vê. E eu quero passar a primeira chave dessa noite, desse dia. Porque à noite eu vou dar a segunda chave. E só com duas chaves que você abre a porta. Então, se você não vier à noite, descubra quem veio para te dar a segunda chave. Senão você vai ficar só com metade e a porta não abre com metade. Tem que ter duas chaves para abrir a porta. Aleluia. Põe a mão no nome de alguém assim: a primeira chave. Descobrir o que é que move a fé. Porque fé, para mim, tem um significado único em primeiro lugar e serve para qualquer coisa que você falar de fé. É difícil expressar o que é fé porque ela é subjetiva, ela é espiritual. Mas fé é obediência. Eu provo a minha fé por obediência. A minha fé é provada se eu obedeço ou se eu não obedeço. E a expectativa, aleluia. Põe a mão no teu irmão e diga: a expectativa é o que atrai a presença de Deus. Aleluia. Eu não sei, eu tinha pensado em fazer uma coisa aqui. Será que tem duas cadeiras fácil? Duas cadeiras fácil. Aqui pegou desse lado aqui, duas. Já está duas. Põe uma aqui e outra lá. Isso. Isso. Eu vou pôr algumas pessoas de castigo aqui. Atos capítulo 10. Por favor. Atos capítulo 10. Esse texto é importante a gente ler inteiro. Ele é longo, mas vamos ler inteiro porque a história que nós vamos ler agora pode impactar a minha expectativa em Deus. E se eu tiver expectativa em Deus, a minha fé aumenta. Quanto mais expectativa eu tenho de Deus, mais fé eu tenho. E quanto mais fé eu tenho, mais Deus aparece. Põe a mão no nome de alguém e diga assim: Deus pode aparecer agora para você. Capítulo 10 de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo.
e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia. A hora nona do dia é às 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se lhe aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhes, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou e dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando ali muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me manifestastes a chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas,
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz, o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Mas a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia. Só a leitura desse texto já é uma mensagem. Uma mensagem que engloba tudo. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui para nós entendermos essa questão da expectativa que gera fé. Eu pus duas cadeiras aqui para você ter uma visão das duas coisas. Aqui eu tenho a cidade de Jope. Quem for na excursão do ano que vem com o apóstolo Joel vai poder conhecer Jope de perto. Jope é à beira-mar, assim como Cesareia é à beira-mar. Mas aqui em Jope tem um homem que não é judeu. Ele é um oficial do exército. Ele é um centurião. Ele não é judeu, mas ele temia Deus. E ele está fazendo orações e ofertas. E ele era tão temente a Deus que um anjo apareceu. Quantos gostariam que um anjo aparecesse na sua casa? Ele é um homem que não era nem judeu, mas ele era temente a Deus. E aparece o anjo para dizer para ele que as orações deles foram ouvidas. Ah, você não recebeu? As orações foram ouvidas. Ah, você não recebeu? Põe a mão no nome de alguém e fala assim: as orações que você faz, todas elas foram ouvidas. Esse homem recebe uma revelação do anjo, manda chamar lá em Cesareia um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro. Ele não sabe quem é esse cara. O anjo está dando um nome para ele. O anjo não deu o endereço, só disse que ele morava em tal lugar. E ele, que temia Deus, teve fé suficiente para mandar alguém. Ele podia falar: não, isso é uma loucura. Como é que eu vou fazer, mandar chamar uma pessoa que eu não conheço? Mas ele obedeceu. Olha para o teu irmão e fala assim: obediência é fruto de fé. Pegou dois homens, mais um soldado e mandou. Eles levaram 2 dias para chegar aqui. Mas enquanto eles estão no caminho, enquanto eles estão chegando lá, aqui está o Pedro. Pedro está nessa casa de um outro chamado Simão. E Pedro está com fome. Você já viu o crente com fome? Meio-dia. Queridos, presta atenção, meio-dia em Israel é o horário do pico do calor.
E as casas em Israel, naquela época, não tinham telhado. Telhado é uma laje. E Pedro sobe na laje, embaixo daquele sol quente, com fome. E está com tanta fome que ele teve um êxtase. E qual foi o êxtase? Ele viu descer do céu um lençol com 4 tipos de animais quadrúpedes imundos para os judeus. E uma voz do céu dizia: Pedro, mata e come. O homem está com fome. E a voz dizia: mata e come. Por 3 vezes. E a resposta de Pedro disse: eu não posso, porque a minha religião não permite. Eu vou repetir. Se há uma coisa que impede fé, é religiosidade. A religiosidade de Pedro impediu a fé de ele acreditar naquilo lá. Ele não entendeu que Deus estava tratando com ele com fé. E ele estava dizendo: imagina, irmão, imagina Deus falar com você pessoalmente e você dizer: eu não posso, porque lá na Metodista Renovada não é assim. A pessoa, Deus te dá uma bênção tremenda e você fala: não posso receber porque o meu pastor não abençoa. Pedro está fazendo exatamente isso, falando para Deus: Deus, eu não posso. Eu sou de uma religião que não come essas coisas. Na verdade, Deus não estava querendo que ele comesse nada, porque aquilo era uma visão. Você já comeu sanduíche de fé? Aquilo era uma visão espiritual. Deus estava tratando, porque Deus sabia o que ia acontecer lá na cidade de Jope. Meu irmão, quando Deus faz algo com você, é porque Deus sabe o que vai acontecer com você em algum lugar. E aqui em Jope, ele está recebendo. E quando ele recebe esta visão, eu inverti lá em Cesareia, aqui é Jope, onde Pedro está. Quando ele recebe essa visão, o Espírito Santo fala para ele: tem 2 homens aí embaixo te esperando, vai com eles. Nessa hora Pedro tremeu, porque os judeus estavam sendo perseguidos. E era um oficial romano que chegou. Na cabeça de um judeu é: vou ser preso. Mas o Espírito Santo já falou para ele: pode ir junto, que fui eu que enviei. Aleluia. Põe a mão no irmão de alguém e fala assim: Deus muitas vezes envia pessoas na sua casa que Ele mandou. Mas se você olhar a pessoa, você vai achar que não foi Deus, não. Pedro pede para eles entrarem, dormem naquela noite e voltam para Cesareia. Escuta bem, de Jope para Cesareia, 4 dias, andando a pé. Vou repetir, 2 dias para ir, 2 dias para voltar, 4 dias andando a pé. Pensa comigo, irmãos, esse camarada aqui, ó, o centurião, ele creu na visão, ele mandou chamar o cara sem conhecer. Mas faz 4 dias que ninguém aparece. Será que no 4º dia ele vai estar esperando? Mas quando Pedro chega, não estava só ele não. Ele já tinha convidado toda a cidade, todos os amigos, todos os vizinhos, todos os parentes, porque ele tinha uma expectativa, porque se Deus falou, vai aparecer alguém e vai trazer algo de Deus tão forte que pode mudar a minha vida. E se você estudar a história de Pedro nessa hora, isso aqui é para os pastores. Ele não jejuou, ele comeu. Ele não preparou nenhum sermão. Ele não tinha nem iPad, nem Bíblia. Por que eu digo isso? Porque quando Pedro chega aqui, vê aquela multidão, ele pergunta: por que vocês me chamaram? Imagina você chegar na casa de alguém que te chamou e você fala assim: mas por que você me chamou?
E o camarada diz para você: Deus mandou você vir aqui porque você tem algo de Deus para a minha vida. E quando Pedro fica sabendo que tem que falar algo de Deus, ele pregou o sermão mais simples que existe. Ele falou de Jesus. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Como o mataram? Como ele ressuscitou? Como era o juiz de tudo? Esse Jesus foi quem enviou para vocês. E quando ele está pregando, presta atenção, ele está pregando. Ele não pôs a mão em ninguém, mas o Espírito Santo caiu sobre todos. Eu vou repetir algo para você. A expectativa daquele povo era tão grande que não precisava uma pessoa, um apóstolo, um pastor, qualquer pessoa que chegasse aqui e pregasse, o Espírito Santo ia cair do mesmo jeito, porque não dependia de quem estava pregando, dependia da expectativa deles. Eles tinham expectativa do Senhor chegar naquele dia. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: se você está entendendo esse pastor, ele está dizendo o seguinte: quando você vem à igreja com a expectativa de Deus, não importa quem vai pregar, a tua expectativa vai gerar algo no céu e Deus vai descer sobre a tua vida. Põe a mão no ombro de alguém e fala: expectativa gera fé e Deus aparece. Muitas vezes nós pomos expectativa no homem, no pregador. Nós pomos expectativa em alguém poderoso que faz milagres. E a gente esquece que quem faz milagres não é homem nenhum, não é pastor nenhum, não é apóstolo nenhum. Quem faz milagres é Deus, e se eu tenho expectativa nele, ele vai aparecer e vai fazer milagre na tua vida. Põe a mão no teu irmão e fala assim: você precisa quebrar a religiosidade na tua vida. Eu descobri algo, quantos querem saber? Só os que querem saber. Deus não trabalha com gente normal. Alô? Olha para o teu irmão e fala assim: se você é muito normalzinho, você nem vai ver Deus operar. Quantos aqui já foram à praia? Quantos surfam? Tem alguém que surfa aqui? Tem alguém? Pegar uma pranchinha e vai na água. Imagina Jesus chegando na praia com você. E Jesus diz: vamos surfar. Aí você pega a prancha, Jesus fala: não, é sem prancha. Porque não existe coisas normais para Deus. Deus é Deus do sobrenatural. E a minha expectativa não pode ser física, ela tem que ser espiritual para se tornar física depois. Porque se eu creio que Deus vai estar aqui, então eu creio que alguma coisa vai acontecer. Olha para o teu irmão e fala assim: prepara-se. Porque não tem implicação com o pregador. Se a tua expectativa é grande, Deus aparece para você até na hora da oferta. Tem relógio ali? É que esse farol aqui na minha cara eu não vejo nada. Quantas mulheres estão aqui? Mulher não é normal.
Das mulheres que levantaram a mão, quantas já tiveram hemorragia? Outra levantou a mão, abaixou. Hemorragia é o seguinte, irmão, deixa eu explicar. Quantas tiveram hemorragia mais de um mês? Teve, irmã? Teve? 2 meses? 2 meses alguém teve? Alguma mulher? Algum homem? Não, homem não. Alguma mulher? Hoje em dia a coisa é séria. Querido, presta atenção, se você teve hemorragia 1 mês, você sabe a dificuldade que foi na tua vida. Você sabe a dificuldade que foi de saúde, de fraqueza. E apesar de que hoje tem tantos recursos para ajudar, pensa naquela mulher que Jesus encontrou que tinha 12 anos de hemorragia. Não é 1 mês nem 2 meses, é 12 anos de hemorragia. E o grande problema cultural que a gente não tem, graças a Deus, que toda mulher que tinha hemorragia não podia sair na rua. Não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada imunda. Agora imagine uma mulher com 12 anos de hemorragia, ela está imunda por 12 anos. Você ficou em casa na pandemia 1 ano e meio, e foi desesperador. Mas imagina uma mulher que não pode sair de casa há 12 anos. E o mais, perdeu todo o dinheiro que tinha com os médicos. E ninguém resolveu o problema. Mas ela ouviu falar de Jesus. Não, eu vou repetir, ela não viu Jesus, ela não leu de Jesus, ninguém falou. Ela ouviu, não sei como, mas ela ouviu falar de Jesus. E a expectativa dela era tão grande que ela não se importou de sair da casa dela se arrastando e ir atrás de Jesus. Porque quando você tem expectativa de Jesus, você faz qualquer coisa para tocar nele. Põe a mão no teu irmão e diga assim, o problema teu é a preguiça, irmão. Põe a mão nele e diga assim, eu até afirmo que é verdade. Porque se o pastor Joel falou que a segunda chave vai ser hoje à noite, você já pensou? Ah, eu já vi uma vez. Olha para o teu irmão e fala assim, esse pastor lê pensamento, hein, querida? Eu descobri algo, e eu quero que isso entre no teu coração essa manhã. O que gera o milagre é a expectativa de que Deus pode fazer algo. A expectativa é a maior prova de fé. Não adianta você dizer que tem fé, mas não tem expectativa. Não adianta você vir ao culto e dizer, eu tenho fé, estou esperando um milagre, mas você não tem expectativa nenhuma. Eu estava saindo do estacionamento, vindo a pé para cá, antes de encontrar o pastor Joel no caminho, que também chegou atrasado, que nem eu. Mas eu vim pensando, Senhor, o que é que gera fé na cabeça das pessoas que vêm no culto todo domingo? E eu falei, Senhor, mais um culto, mais uma reunião, mais um tempo. Porque se a tua palavra que quando 3 ou 2 estiverem reunidos, o Senhor estaria presente, então o Senhor está aqui. Mas se o Senhor está presente, algo tem que acontecer. E aí eu perguntei, por que não acontece? Porque as pessoas não têm expectativa. Quantos aqui tem carro automático? Não é meio automático, automático inteiro. Ok. Quantos tem carro que é marcha para frente e para trás? Tem que... Sabe qual é o problema espiritual que nós temos? Nós entramos no automático.
Vou repetir. A gente tinha que fazer marcha, tinha que se esforçar, tinha que orar, tinha que ler, tinha que vir, tinha que ter expectativa. A gente não via a hora de alguém orar por nós. Agora a gente entrou no automático. Light. E nós viramos religiosos. E aí Deus não opera. Olha para o teu irmão e fala assim, você não esperava isso, né? Mas eu vou repetir. Deus só opera na expectativa que você tiver dele. Quantos estão aqui comigo? Há um texto na palavra da ressurreição de a filha de um rapaz chamado Jairo. Você já leu sobre isso? Quantos já leram? Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 5. Verso 35 a 42. Sério mesmo, eu não consigo enxergar ali. Obrigado. 17 minutos. 1h17, ok. Obrigado. Marcos 5, 35 a 42 diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu alguém que o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Eu gostei disso. Mandou sair todos. Não crê, sai fora. Porque quem não crê atrapalha quem crê. Então Jesus mandou sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde estava ali, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Pensa na situação, irmão. Se você estivesse no lugar do Jairo, quando ele saiu da casa dele para encontrar Jesus, Jesus estava no meio de uma multidão. Ele saiu de casa, a menina não tinha morrido ainda não, 12 aninhos, única filha. Está na cama, pronto para morrer, mas não morreu. Ele tinha uma expectativa que Jesus pudesse ir lá. E ele consegue chegar perto de Jesus no meio da multidão. E quando ele está lá falando com Jesus, aparece alguém que veio da casa dele e fala assim, não incomoda mais Jesus não, a menina já morreu. Jesus nem se abalou com a notícia. Só pôs a mão em Jairo e falou assim, crê somente. Vou repetir, crê somente. Jairo não chorou. Jairo não se ficou preocupado, Jairo acompanhou Jesus, e quando chegou na casa, as pessoas estão rindo de Jesus, porque ele disse que a menina não morreu. Olha para o teu irmão e fala assim, o grande problema nosso, é que Jesus vê além do que a gente vê. Mas se você tem expectativa dele, ele vai fazer você ver além do que você vê na fundo. Aleluia, aleluia. Quantos estão aqui comigo? Agora Jesus vai lá, a menina está morta. Mas para ele não. Porque para Jesus não existe a palavra morte. Para ele existe a palavra ressurreição. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã.
Quero declarar, se a tua expectativa estiver em Deus, não importa o que já aconteceu de ruim na tua vida, não importa se tem alguma coisa parada, não importa se você está com dívida alta, não importa se tem alguém enfermo, Ele tem poder para dizer, Talita, cume, levanta-te, ressuscita, 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 ressuscita. É Ele que faz isso, é Ele que faz isso, e é a sua expectativa. Aleluia! E quero terminar a palavra da manhã. Volta à noite. Porque eu vou estar aqui com o mesmo ânimo à noite. E vou fazer umas coisas diferentes hoje à noite. Mateus 14, 22, termino com essa palavra. Logo a seguir, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos metros ou até quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta das 3 da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir aí ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Olha para o teu irmão e diga assim, começando a submergir. Ele gritou, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Eu gosto desse texto, eu gosto muito desse texto. Porque esse texto me dá uma visão do que nós somos hoje. E eu creio que esta é a conclusão que eu preciso para esta manhã. Porque 12 homens grandes, quando eu digo grande, não no sentido de altura, mas no sentido de experiência, porque esses homens eram pescadores de alto mar, sempre foram. Quando Jesus os chamou para ser discípulos, eles eram pescadores de alto mar, conhece tudo sobre pesca e mar. E agora Jesus está com eles com outro significado. E Jesus vai para a praia e diz para os discípulos, entra no barco que nós temos que atravessar. Os discípulos entraram e nem perceberam que Jesus não entrou. A Bíblia diz que Jesus não entrou, mas ele voltou, subiu no monte e foi orar. Por que será que Jesus foi orar? A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele foi buscar o Pai para mostrar a expectativa que ele tinha de fazer um grande milagre. Agora é 3 horas da madrugada, se você já entrou num barco no mar, você sabe que 3 horas da madrugada é um breu total, não se enxerga nada. Hoje em dia ainda tem barcos com grandes holofotes, mas na época de Jesus os barcos não tinham luz como essa hoje. Você pode imaginar os 12 homens no meio do mar, com aquelas ondas violentas, e uma escuridão total. E de repente vê um homem andando em cima da água, irmão, o que você faria? Ia aprender a nadar aquele dia. A Bíblia é clara, a Bíblia não esconde as coisas, a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo e gritaram, é um fantasma. Que é essa expressão mais certa para o mundo. Quando Jesus viu que ele estava apavorado, Jesus no meio da água diz, ó gente, para, sou eu. E aí aparece o Pedro, meu Deus. E o Pedro corajoso diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Eu acho que ele ficava assim, não, Jesus ia falar, não Pedro, essas coisas não é para você, é só para mim.
Não vem não, Pedro, fica aí no barco. Mas Jesus falou, vem. E agora Pedro tem que tomar uma decisão. Põe a tua mão, põe assim, alguém diga assim, essa manhã. Há uma decisão que você precisa tomar. E depende de você. Pedro não teve alternativa, ele teve que sair do barco. Irmão, eu gosto de pensar exatamente como é a cena, eu gosto de pensar. Eu fico pensando Pedro olhando aquela água revolta e não tinha nenhuma tabuinha para ele pôr o pé. Ele tinha que crer. E ele põe o pé e sai andando. Você tem amigos? Tem? Amigos crentes? Porque eu acho que tem amigos crentes que fizeram igual os discípulos fizeram. Não está na Bíblia, está na minha versão. Quando Pedro vai sair do barco, os 11 falaram, Pedro, isso não é coisa para homem, Pedro. Não vai dar certo, Pedro. Você vai afundar. E ele saiu assim mesmo. Mas no meio do caminho, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Repete para o teu irmão, ele não afundou. Começou a afundar. É diferente. E quando ele começa a afundar, ele clama para Jesus. E Jesus pega na mão dele. E eu pergunto, para onde eles foram? Jesus e ele de mão dada em cima da água. E chegando no barco. Sabe o que os 11 falaram um para o outro? Seu tonto, você não foi? É verdade ou não que quando tem alguém que vai ter testemunho do que Deus fez na tua vida, sempre tem alguém? Por que não acontece comigo? Por que só aquele irmão dá testemunho? Porque só acontece na vida do outro. Porque ele sai do barco para provar o sobrenatural de Deus. E tem gente que só fica no barco ouvindo. Eu sei que tem gente que está pensando isso que eu estou lendo o pensamento. Que Pedro não andou muito. Irmão, pensa comigo. Um homem que é pescador desde que nasceu, sabe nadar ou não sabe? Lógico que ele sabe nadar. Se ele estivesse perto do barco, ele virava de costas, dava 2 braçadas, já estava no barco. Mas ele estava longe do barco. Ele andou muito sobre as águas. Põe a mão no teu irmão e diga assim, para concluir. Fé só tem quem sai do barco. Pastor, mas aqueles 11 que ficaram, eles perderam a salvação? Não, isso não tem nada a ver com salvação. Pastor, eles ficaram repreendidos por Jesus? Não. Qual foi o problema dos 11 então? Não provaram o sobrenatural de Deus. Põe a mão no teu irmão e fala assim, tem pessoas que saem do barco e provam o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que ficam no barco e fica chupando o dedo. Posso terminar agora? Quando eu penso em sair do barco, tem decisões difíceis que você tem que tomar muitas vezes. E a decisão que você tem que tomar, ela pode ser baseada simplesmente em questões naturais. Mas se você pensar no que Deus quer, você vai ter que tomar decisões sobrenaturais. Você vai ter que ir além do que você normalmente faz. Deixa eu falar algo aqui, milagre só acontece quando você vai além do natural. Porque milagres não são naturais, milagres são sobrenaturais. Quantos aqui já provaram o sobrenatural de Deus? Fala para o teu irmãozinho, Deus não prova uma vez, prova sempre.
Sabe o que eu vejo como pastor muitas vezes no meio das pessoas? A facilidade que nós temos, eu me incluo, de esquecer o que Deus já fez por nós. Parece que quando você vai passar uma nova prova, parece que a gente esqueceu o que Deus já fez na nossa vida. Há momentos que você tem que tomar uma decisão definitiva. E talvez a decisão definitiva é que vai te levar a um novo nível de fé. Porque se a Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória, é uma escada que não termina nunca. Você sobe um nível de fé, tem glória. Sobe outro nível de fé, mais glória. Sobe outro nível de fé, mais glória. E quanto mais alto você chega, mais acontecem coisas tremendas na tua vida. Não tem fim. O fim dessa escada é no céu. Mas até lá você pode subir de nível de fé todo dia, todo dia. Vem uma prova e você olha para a prova e diz assim: essa prova não veio para me destruir, essa prova veio para que eu suba de nível. Eu vou mudar de nível hoje. Você pode mudar de nível hoje aqui. Você pode mudar de nível hoje aqui. Você pode subir de fé hoje aqui. Você não precisa só de fé, você precisa aumentar a tua fé. Fecha os teus olhos por um momento. Senhor, obrigado por essa história de sair do barco de Pedro. Como isso nos ajuda hoje? Como nos ajuda a história de Cornélio, Senhor, uma pessoa ímpia. Ele era judeu, não era judeu, mas ele já tinha temido o Senhor. E por causa do temor do Senhor, e por causa da expectativa que ele tinha, os grandes milagres aconteceram naquela família. Obrigado, Senhor, porque a expectativa de Jairo trouxe ressurreição para a filha dele. Senhor, encontra pessoas hoje aqui com expectativa. Pessoas com expectativa. Eu não tenho dúvida, Senhor, que tem pessoas aqui hoje que estão passando problemas, porque isso é a coisa mais normal no mundo de hoje. É infantil perguntar se alguém está passando problema, isso é infantil. Todos nós passamos problemas, nós vivemos num mundo de problemas. Mas nós temos uma palavra, que temos um Deus que está acima de todos os problemas. Nós temos uma palavra de um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós temos uma palavra de que quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos desse Deus. E se somos filhos desse Deus, nós temos acesso a Ele. E a nossa expectativa da presença dEle pode gerar coisas sobrenaturais na nossa vida. Vai ficando em pé no seu lugar, por favor. Pai, nos dirige agora. Nos dê discernimento e sabedoria, Pai. Nós precisamos do Senhor agora, mais do que nunca. Eu sei que o Senhor sonda corações. Está na Tua palavra isso, eu creio nela. Então sonda o coração daqueles que têm expectativa no Senhor. Aqueles que não vieram só por causa de um culto dominical, onde tem que vir para bater o ponto. Não vieram porque querem agradar o pastor da igreja. Aqueles que não vieram porque tem que vir. Sonda o coração daqueles que vieram porque sabem que o Senhor pode operar. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a gerar essa expectativa. Em primeiro lugar, quebrando toda e qualquer religiosidade. Que todo espírito de religiosidade seja colocado por terra nesta manhã. Que seja